Bom dia, reprograma. Bom dia, bom dia, bom Bom dia. dia, bom dia. Bom dia, Bom bom dia, bom dia. dia. Bom Bom dia, bom dia. dia, pessoal do YouTube. Um ótimo dia aí para vocês. Hoje um dia muito especial, reprograma. Mude a mente, mude tudo. E não esqueça de se inscrever no canal Oliver Daniel e curtir aqui a galera do YouTube e compartilhar com as pessoas. Hoje, um assunto maravilhoso, já preparando para 2026. Qual é o seu sonho para 2026? Como será o 2026? E hoje nós vamos fazer uma introdução da importância dos sonhos para a nossa vida. Como terapeuta e networker, para mim, sonhos são uma das coisas mais importantes da nossa vida. Sonhadores impactam e transformam o mundo. Sonhos dão vida, são vida. Sonhos são uma loucura no bom sentido, né? Digamos assim. Quando uma pessoa desiste dos seus sonhos, para mim, ela morre para a vida. Algumas pessoas, elas morrem aos 30 e são enterrados aos 80, aos 90, ou seja, elas passam a maior parte da sua vida morta, sem vida. Sonhos são um grande tesouro pessoal para mim, e o cemitério, infelizmente, é o lugar mais rico do mundo, porque lá estão enterrados os sonhos que nunca se realizarão, infelizmente. O que é um sonho? Vamos definir aqui. Sonho é uma imagem inspiradora de futuro que energiza nossa vontade e emoções, que nos dá força para fazer o impossível para realizá-lo. De novo aqui, que é bem importante. Sonho é uma imagem inspiradora do futuro que energiza a nossa vontade, o nosso corpo, as nossas emoções, que nos dá força para fazer o impossível para realizá-lo. E uma definição que eu amo muito. Sonhos são a materialização da inspiração divina dentro de nós. Sonhos, eles são tão poderosos que podemos até querer desistir deles em algum momento da nossa vida. Mas muitas vezes eles não desistem de nós. E mesmo nós desistindo, eles sempre estão presentes na nossa vida de alguma forma, interna ou externamente. Sonhos não envelhecem. Sonhos são uma loucura para as pessoas à nossa volta, para as pessoas próximas. Por quê? Porque só nós conseguimos ver. Por mais que a gente queira, não tem como as pessoas acreditarem, porque elas não conseguem ver como nós vemos, por mais que às vezes nós tentamos explicá-los. Somente sonhadores entendem sonhadores. Por isso que o reprograma, para mim, é tão especial, que é um sonho participar aqui com essas pessoas tão incríveis, porque é um local onde a gente potencializa, a gente se sente bem. Né? Falar com pessoas de sonho hoje é tão raro que é uma loucura, né? E é o poder da ambiência. A maioria dos nossos sonhos, no fundo, de início, são de outras pessoas, de pais, mães, maridos, pessoas que admiramos. Por isso que alguns sonhos não têm muita força de realização e acabamos desistindo, principalmente quando o sonho não é nosso, o sonho é de outra pessoa. Sonhadores são criticados, sonhadores são ridicularizados, sonhadores decepcionam pessoas próximas. Ah, o sonho do seu pai era que você fosse médico, é que fosse advogado. Nossa, o sonho do seu pai, da sua mãe, é que você tocasse aquela empresa. Nossa, você decepcionou porque de você querer fazer isso. Então, são desafios que fazem parte aí dos sonhadores. Sonhadores se sentem solitários
em meio a muitas pessoas. Sonhadores caminham sozinho na realização dos seus sonhos por um tempo, principalmente em momentos de adversidade. Sonhadores podem ter alguns desafios até mesmo dentro da sua própria casa. Tá? Isso é uma realidade. Às vezes pode não ser realidade na sua, mas é algo que a gente tem que ter essa percepção, às vezes, dentro da nossa equipe, porque, infelizmente, é algo que acontece, tá? Por um tempo, pelo menos. Todos têm sonhos dentro de si. Existem três grupos de sonhadores. Os que gostariam, todos gostariam. Uma pessoa, né, um morador de rua tem um sonho, um bem-sucedido tem sonhos, todos têm sonhos e todos gostariam de realizar esses sonhos. Sonhadores que sonham, que é o segundo grupo, mas não vão se movimentar ou vão desistir por quê? Porque todas as histórias que a gente conta são uma justificativa verdadeira para não fazer. Ao mesmo tempo, deveria ser um motivo para entrar em ação. Tudo são escolhas. Por isso, uma das maiores dores da vida é a dor do arrependimento, de desistir dos seus sonhos. Ah, eu poderia ter sido. Não sei se já aconteceu com você. Você sonhou com alguma coisa, não deu continuidade e logo você viu alguém fazendo exatamente aquilo que você pensou. Isso é muito forte e é uma dor que não passa. Terceiro grupo, que são os realizadores. Esses sim são 5%, infelizmente, da população. É os que vão realizar a qualquer custo, apesar das dificuldades. Eles veem o que ninguém vê, nem o pai, nem a mãe, nem a esposa, nem marido. Eles vivem em paixão ardente. Por isso, eles não se importam com as pessoas contrárias. Não importa quem seja. É aquela paixão adolescente, né? Que não adianta falar. Quando o adolescente está apaixonado, não adianta falar que isso não vai mudar. E os sonhos, de verdade, quando eles são nossos, ele tem essa ardência dentro do corpo, tá? Que faz que a gente se torne surdo para o mundo, né? Os sonhos, ele tem um preço e a gente tem que estar disposto a pagar o preço. Às vezes a gente vê uma pessoa de sucesso e é até difícil da gente imaginar aquela pessoa no começo. É porque eu gosto daquela frase que Deus chama a existência aquilo que não existe. E os sonhadores, no começo, ele tá chamando a existência total, algo que é um choque para o mundo. Né? Quero usar um evento de um do nosso líder, que eu ouvi há muitos anos atrás, em 2010. Oliver, se eu não falar os detalhes certinho, depois você coloca aqui, que eu achei muito interessante sobre isso, estava refletindo ontem à noite, que é uma vez que ele foi levar um convidado embora, né, no seu Escort, se eu não me engano, um Escort que não tão bom estado, e aí na volta acabou a gasolina, e aí ele ficou na mão, apareceu uma pessoa, ajudou ele lá, deu dinheiro para ele e ele teve uma certeza que aquele sonho, um jovem iniciante ia se realizar. Até aí, imagine se essa pessoa fosse contar para as pessoas próximas, parentes, enfim, as pessoas que cercam, o que as pessoas iam falar? Cara, para com isso, arruma um emprego, você é novo, desiste disso. E detalhe, isso há 20 anos atrás, onde esse negócio de network marketing, ninguém sabia disso. Hoje é comum, mas naquela época não era. Olha só, tente ver essa imagem na prática. E depois ele continua e ele faz R$ 1 milhão em bônus de carro. O cara que ficou sem gasolina num carro
simples. Entende a loucura que é o sonho? A gente vê ele hoje, eu lembrei dessa história. A gente não dá para imaginar uma situação dessa. Mas esse é o poder do sonho, porque é uma grande loucura. E só a gente consegue ver. Na época, né, até do CD, se eu não me engano, que foi gravado isso, e é uma coisa que marcou, eu falava assim, nossa, cara, como pode, né? Será que eu teria desistido? Será que você teria desistido? Será que você teria desistido? De verdade, se fosse você, você teria desistido? Ou você teria continuado? Essa é a grande diferença dos sonhos. As adversidades virão, mas é a paixão que vai manter na jornada. Pois se ele puder fazer um comentário desse aqui, porque tem uns detalhes do carro que eu não me lembro, e é muito legal. Quando eu vejo ele falando hoje de 1 milhão de bônus de carro, eu lembrei dessa história. E aí, primeiro passo, né? Sonhe grande, comece pequeno. Tem alguns aqui que já estão numa jornada mais evoluída, tem outros que estão começando, mas isso não importa. É aplicar aqueles 7 passos da lei da atração que a gente tem falado tanto, que foi tão importante para dar o nosso start, que tem tudo a ver com os sonhos e realmente se colocar em ação. Entenda que o sonho de verdade só tem valor, o seu sonho é algo individual e ele só tem valor para você. Ele só tem valor, os seus sonhos só tem valor para você. Como terapeuta, eu atendo vários tipos de pessoas. Eu atendi um menino, pouco tempo, poucos dias atrás, 26 anos. E ele falou assim: Mário, voltei a sonhar. 26, você tem noção? Para a gente é algo comum, sonho, fala de sonho toda hora aqui. Mas para grande 95% das pessoas, nem sonham mais. Tem uma outra mulher de 50 anos, ela se emocionou muito, até me emociona. Ela falou assim: Mário, eu tenho 50 anos de idade, eu nunca falei de sonhos com ninguém. E falar a verdade para você, eu nem me lembro da vez que eu sonhei. Entenda como esse poder do sonho é tão impactante. E, infelizmente, os sonhos são mortos lá na infância. O que deveria ser inspirado, né? Quem é avô, quem é pai, quem é, né, bisavô, né, cara? Grande poder aí que é maravilhoso é inspirar o sonho. Ah, você, polícia, você bombeiro, é isso mesmo. Ah, você é o Superman, é isso mesmo. Só que começa a castração lá, né, da grande maioria das pessoas. Talvez alguém já passou por isso. Para com isso. Eu ouvia muito meu. Semos pobre, rapaz. Para com isso, você vai sofrer na vida. Para com isso. Semos pobre. Sou pobre. Nós somos pobres. E aí começa toda a castração na infância e às vezes as pessoas desistem na infância. Então, sonhos, uma das missões, né, como networker, que aqui a grande maioria, acredito eu, é ser esse embaixador dos sonhos, é levar, né, esses sonhos, que é uma loucura. Não sei se já prestou atenção, eu não frequento tanto sobre esses lugares, mas se começa a falar de sonhos, as pessoas às vezes saem de perto. Ele tem uma energia assim, pô, mas que loucura é essa? Você começa a falar muito ali com pessoas e amigos e tal, a pessoa vai assim, mano, que loucura. Acho que o Praxedes brinca muito, né, com isso. Ele fala assim, pô, eu sou doido e tal, as pessoas me chamam de doido, é isso, Praxedes? Né? Então, por quê? Porque é uma coisa tão maluca hoje falar de sonhos, porque é tanta reclamação, é tantos problemas, né, digamos assim, sobre isso, que o sonho se torna uma loucura. Guarda essa frase, vai fazer total diferença. Sonhos são
a inspiração divina se materializando dentro de nós. Eu queria pedir a participação aqui, abrir um parênteses. Ô, Oliver, você poderia fazer um comentário aí sobre esse ponto, só para, às vezes, se eu faltou algum detalhe, porque hoje a gente te vê e esse evento, para mim, foi fantástico da gasolina. Eu não tenho certeza se é absolutamente como eu estou falando. Você conseguiria compartilhar um pedacinho, com a gente, rapidinho? Sim, foi exatamente como você falou. Acabou a gasolina, uma pessoa me ajudou, parou, ela comprou gasolina, um rapaz comprou gasolina para mim, comprou álcool ali para mim, né? Tava colocando um álcool no carro na época. Ele comprou um galãozinho de álcool e ali para mim deu o efeito reverso, como você disse. Ao invés de eu me frustrar, na verdade me impulsionou. Gente, sonhos são a materialização da inspiração divina dentro de nós. Observe que toda pessoa de sucesso teve um evento. Aparece alguém do nada. Eu lembro que na época do vídeo, né, ele falou que a pessoa sumiu, nem quis receber e tal, né, sobre o dinheiro e tal. Você vê que são pessoas que aparecem para a gente, para impactar e fortalecer a nossa jornada de sonhos, né? E eu queria que a gente, nessa parte aqui da introdução, era isso que eu queria falar com vocês. E agora eu queria a participação aqui dos mentores, porque são muita experiência e eu sei que eles é um assunto que eles trazem na veia isso. Então eu fui bem breve aqui, que é para poder ter essa participação de todos e a galera que participou, por gentileza, quem participou da reunião exclusiva Premium, eu quero que na hora de participação coloque em uma palavra como foi para você a participação na reunião, ok? Uma palavra, sem contar o depoimento, sempre uma palavra, como foi para você. Praxedes, você que é um cara muito impactado, já vou começar com você. Em uma palavra, como foi para você a reunião exclusiva do prêmio? Um minutinho, quem é do YouTube, se você está vendo a gravação, você pode participar, fazer parte do Premium e estar com a gente em reuniões exclusivas de 2 horas até um pouco mais, onde você tem a participação maior, são assuntos exclusivos, ok? Então, vem com a gente no Premium. Praxedes, em uma palavra, como foi essa reunião exclusiva do Premium para você? Excelente, excelente mesmo. Maravilha. Praxedes, compartilha com a gente a sua visão de sonhos e se você lá atrás, lá no começo, lá, como que foi essa cocriação da loucura do sonho para você? Bem, primeiro, assim, eu tenho algumas histórias na cabeça, Mário, que você falou aí, deu aqui uma refletida, né? Porque a gente vai fazendo a autoanálise, né? Como o Reprograma é um projeto para que você se melhore. E é interessante que tudo que você falou aí sobre sonhos, eu tinha a crença lá atrás, quando comecei a trabalhar, que era só ilusão. Sonho era ilusão. Porque a gente olha quanto a gente ganha e o tamanho do sonho. Então, não cabe no nosso orçamento. Então, a gente liga a população em geral, né, os seres humanos em geral, liga o quanto ganha e se realmente dá para sonhar. Então, eu olho quanto eu ganho. O que, que eu sonhava? Eita, final de semana, tomara que chegue que vai vir a pizza, Jota. Vai vir a pizza. Ó. Então, o sonho que cabia dentro do orçamento era final de semana com os amigos comer uma pizza. E você não vai comer uma pizza só, então eu já pegava o valor da pizza, dividia por três, por quatro, dois pedaços para cada e disse, opa, então virou realidade. Porque se fosse só um comprando a pizza, já seria, certo? Já não seria sonho que cabia dentro do orçamento. Então, assim, quando a gente começa nessa matemática, então a gente se frustra muito. O primeiro emprego e o quanto você ganha é a época que mais mata os sonhos. Então, quando eu iniciei aqui, né, que eu comecei a olhar valores absurdos, que é aquela coisa, conviver com pessoas que já estavam conquistando. E aí eu trouxe até aqui, ó.
Eu vou dar até um treinamento disso aqui, cara. Olha isso aqui, Coutinho. Cara, eu colava tudo. Eu vou bater essas fotos e vou colocar, tá certo? Tudo isso aqui em lâminas para dar um treinamento de cada conquista dessa, que a gente colocava as primeiras páginas dos sonhos e as outras páginas, tudo isso aqui é treinamento. Ó, tudo isso aqui era treinamento para que o sonho se tornasse realidade e se tornou. Depois dos sonhos, viu o quê? A preparação, as mudanças para você atingir os sonhos. Então, isso aqui é a praxe, né? A gente deu uma relaxada. Espero que hoje a gente resgate isso aqui no Reprograma, de você ter um livro que as primeiras, sei lá, 3, 4, 5 páginas, sei a quantidade de sonhos que você tem, seja colado e o resto você utilize para anotações aqui do Reprograma, porque 2026, o que você colar aqui, não vou dizer que você vai conquistar 100%, mas que vai começar o projeto para conquistar, eu tenho certeza. Porque às vezes o ano foi o quê? Foi a ponta do iceberg, para que a coisa acontecesse lá na frente. Então, algumas coisas que eu colava aqui, como sonho, estava tão distante que era uma foto sonho. Eu botei aqui uma Santa Fé. Poxa, eu comprei BMW. Eu comprei Hilux Zero. Então foi muito além do que eu colei aqui. Só que quando eu colei aqui, eu não tinha trocado ainda nem a moto. Ora, nem a moto, nem o kit, né? Que é a coroa, peão, a corrente da moto, que você tem que trocar com o tempo, porque quando você acelera, ela desliza. Cado, né? Quem tem moto aí velha, quem já teve, sabe o que é. Então é isso. Então, que a gente possa, esse 2026, começar hoje, né? Eu gosto muito disso, dizer, ó, a gente pode ter um ano com 13 meses. Dezembro é o primeiro. Eu acho uma boa meta. Porque a gente pode, né? É uma boa meta. A gente pode ter um ano de 13 meses. Que é só começar hoje. Começa hoje o ano e não tem coisa melhor do que o reprograma, do que coisas que funcionam. A gente não está trazendo aqui historinha, era uma vez, certo? Não. Isso aqui foi realmente realizações, certo? De reprogramar a mente. Eu não conseguia ver, mas meu mentor conseguia. Mas eu conseguia o quê? Obedecer. Olha que bem interessante. Então, às vezes, você não consegue ver. Nem você consegue ver como é que vai ser. Mas o como não é você. O como é com a gente aqui no Reprograma. Porque quem já conquistou vai saber ensinar você a conquistar. Um grande abraço aí. Espero ter somado aí. Maravilha, eu esqueci um ponto super importante, que os nossos sonhos transcendem a nós mesmos e mudam a vida de outras pessoas. Naquele depoimento do rapaz, com todo respeito, que ficou sem a gasolina, depois ele transformou mais de 25, a vida de 25 no mínimo pessoas, diretamente, e dezenas de pessoas que tiveram a vida inteiramente transformadas, e nós estamos aqui pela gasolina que acabou daquele menino, com todo respeito, jovem, lá atrás, há 20 anos atrás. Olha o poder que é os sonhos, por isso que eu acho que é algo divino, cara. Para mim é algo incrível. Jota, você que é um sonhador profissional, realizador, né? Como foi a reunião exclusiva do Reprograma Premium, em uma palavra, e como que você vê essa questão dos sonhos? Coloca aí, talvez uma experiência, compartilha com a gente, você que é um grande líder. Olha, em uma palavra abrangente, talvez, que não sei se fechamos. Ah, bem, essa questão dos sonhos, do quadro dos sonhos, são exercícios que a gente, nesses 20 anos de Forever, a gente sempre trouxe, né? Na mala, todas essas coisas que nós sempre buscamos. Mas eu queria deixar aqui uma delas que eu acho que uma das primeiras, os primeiros grandes sonhos realizados, né, são sempre
os mais marcantes nas nossas vidas, né? Não são todos os carros zeros, o primeiro carro zero, né? Não são todas as viagens, a primeira viagem. Então, além de muitos, deixa eu só silenciar aqui que o meu YouTube ficou junto aqui, caramba, vamos lá, pronto. Então, eu recordo assim, eu queria muito atingir o bônus do carro, né? A gente foi à gerência muito rápido, em 40 dias aconteceu ali, a gente fazer um trabalho muito intenso e encontrar um time disposto a fazer um trabalho bastante intenso. E então eu acreditava que nos próximos meses eu já atingiria os 150 para ter o bônus do carro, e então estava um fervo muito grande. Mas isso demorou um pouquinho mais, demorou 1 ano e 1 mês, né, para a gente alcançar esse bônus do carro. E eu lembro que nesse trajeto de 1 ano e 1 mês, existiam vários carros na época, né, que eram carros que a gente sonhava, imaginava, mas um em especial, né, que foi o New Civic, quando lançaram a versão do New, né, do New Civic, eu fui buscar um catálogo, né, eu discutia muito isso com o Oliver, mostrava o catálogo para ele, e esse catálogo ele ia comigo em todas as apresentações. Então a gente está falando um pouquinho aqui a questão dos sonhos, do envolvimento. Eu fiz 5 test drive no carro. Eu chegava na concessionária, a vendedora olhava para a minha cara, dava um sorriso, você veio fazer o test drive? Eu falei, vim. E eu queria o top, eu queria o EXS, que era o top na época, né? E então, né, foi em 2007 para 2008, e a gente chegou lá, 2007, não, foi o modelo 2007. E nós, modelo 2008, 2007 modelo. E aí a gente chegava na concessionária e falava isso. E aí, só que na época, como era o novo, então tinha o ágil. E não tinha o carro para vender. E eu conquistei o bônus. Quando eu conquistei o bônus, ela falou, olha, não tem o carro, você tem que entrar na fila. E eu fiquei puto da vida com isso. Eu falei, tá bom. E aí, por desaforo, eu fui e comprei um Clio, né? Comprei um Clio 1.0 mesmo, porque eu queria era o Civic, mas não tinha para vender. Então, aí eu parei com o Clio sem placa na concessionária, falei, eu comprei esse aqui, ó, para esperar o que você vai me arrumar. E naquele dia, acho que ela acreditou, porque eu parava com um Tempra 97 na porta, lá tudo ferrado o carro, então ela não acreditava que eu ia comprar, acho que era essa a questão, por isso que ela falou, não, tem fila, você entra na fila. E quando eu parei com o carro zero, ela olhou e falou, não, tá bom, eu vou organizar aqui para você, então. Eu falei, só que agora eu comprei o carro e eu vou querer daqui a 1 ano, né? E põe na fila aí daqui a 1 ano, e rodou esse ano. E eu fiquei com o Clio 1 ano. Mas o ponto-chave aqui que eu queria partilhar com vocês é que eu andava com o catálogo do carro. Pela quantidade de test drive que eu já tinha feito, e no catálogo ele era tão minucioso que ele tinha todos os botõezinhos no volante, do volante, né? O Tiptronic, tudo da mudança de marcha com borboleta, essa coisa, ele tinha os detalhes. Então, toda vez que eu mostrava o plano, eu falava para a pessoa, esse aqui é meu próximo carro. Eu chegava a mostrar para a pessoa, eu já conquistei o carro, porém eu peguei esse outro aqui, enquanto não saiu, eu contava a história. Então, o que eu quero partilhar com vocês se envolva com a história, se envolva. E no final das contas, quando deu 1 ano, eu voltei e a mulher pegou e falou assim, mas você não tinha feito... eu pagava 2 carros, na verdade, né? Eu comprei o Clio, prestacionei ele ali um pouquinho, porque eu dei mais de 50% de entrada, e só que eu fiz um consórcio também que dava para pagar, então eu pagava 2 carros, dava para pagar o Civic. Então, nesse meio tempo, quando chegou na época, ela virou para mim, a vendedora, falou, mas você não fez o consórcio? Você não falou que ia dar o lance para depois vir? Eu falei, não, moça, você falou que em 1 ano eu poderia vir aqui buscar o carro. Então, ela não tinha me colocado na fila de novo. Eu fiquei tão puto da vida. E eu comprei esse carro em São Paulo. E fui fazer a primeira revisão na concessionária dela. Você comprou o carro? Eu falei, claro que eu comprei, né? Mas, enfim, o ponto que interessa aqui comprando o top de linha que tinha na época, era o top. E quando eu voltei de São Paulo, sem placa, na estrada ainda,
a primeira coisa que eu fiz foi ligar para o Oliver da estrada. Falei, ele falou, e aí, pegou? Eu falei, peguei, mas estou ligando para agradecer. Eu tinha uma gratidão muito grande, né? Tenho até hoje ao Oliver, porque ele era um dos pontos chaves de toda a realização da coisa, como meu mentor, né? Meu patrocinador também dentro do negócio. Mas o envolver com o sonho, como diz o segredo, né? Pedir, agradecer, receber, ter esse envolvimento mesmo com o sonho no papel e se sentir dirigindo e se sentir dirigindo o seu sonho, seja ele o que for, não necessariamente um carro, se sentir envolvido com aquilo e se envolver com ele todos os dias, né? Então isso foi muito marcante. Além das viagens internacionais, que pisar fora do país, em vários países, também é uma experiência que, né, Carla, que todo mundo tem que ter, né? É isso aí. Tamo junto. Bora lá. Maravilha, maravilha. Talvez você esteja aí com o seu carro, às vezes sem gasolina, ou fazendo um test drive com o carro bem velhinho, ou talvez você nem tenha coragem de fazer um test drive naquele carro que você. Não importa o seu momento. O que que a gente quer é construir um 2026 de verdade diferente. Não importa. Não importa que até mesmo você já pensou em desistir. Você já pensou, mas de alguma coisa. Mas nós estamos aqui para apoiar de verdade que você vai mais além, que é o que o José Roberto acabou de falar, que é a gratidão. Maravilha? Então, o Reprograma também vem forte em 2026. Nós já estamos sonhando e planejando, beleza? José Coutinho. José Coutinho, muita falta, né? Com certeza ele foi para outros projetos importantes também, mas foi sentimos a falta dele no reprograma especial. José Coutinho, fala para gente como você vê esse sonho, você que tem um relacionamento que você disse que é muito importante, também como que você traz essa questão do sonho para o casal, que também é um desafio para muita gente. Bom dia. Infelizmente, não estive com vocês domingo e tenho certeza que foi especial, né? Assim, aqui em casa a gente não tem dificuldade de estar alinhados, né? Assim, nós temos assim uma conexão bem legal e a gente conversa muito, mas nem sempre foi assim, né? Eu lembro que no começo do casamento eu era muito egoísta. Então, assim, tudo era meu, né? Então, assim, era o meu. E, e eu não compartilhava muito, né? Então, assim, era o que eu queria. Eu aprendi a sonhar sozinho ali e tal, então eu tentava caminhar sozinho. Mas com o tempo, a gente foi se alinhando e melhorou muito quando eu fiz uma mentoria. Na verdade, foi uma formação de coach, e lá nessa formação era algo assim, parecido com um reprograma, só que foi muito intenso. E ali a gente fez aquele processo de autoanálise, né? E pela primeira vez na vida eu me deparei com perguntas tão fortes que eu nunca tinha parado para responder. Então, pergunta, por exemplo, quem eu sou, né? Por que que eu estou aqui? Perguntas tipo, o que que eu quero deixar de legado no mundo? O que que eu quero fazer, entendeu? Sabe? Perguntas que às vezes a gente não faz. E ao fazer esses questionamentos, eu comecei a olhar para mim, coisas que eu não fazia muito. Então, eu achava assim, que olhar muito para fora. Eu comecei a olhar muito para mim, para dentro. E eu comecei a perceber que eu tinha que mudar e ajustar algumas coisas. E a partir disso, assim, a gente teve assim, um processo de amadurecimento no relacionamento e desde então a gente sonha junto. Então tem momentos que eu vivo o sonho dela, tem momentos que ela vive o meu sonho e tem momentos que a gente está construindo o sonho da família, o sonho do casal, né, o projeto de família. Então, eu acho que isso contribuiu muito para a gente estar alinhado. E o casal, quando está alinhado, é uma força muito grande, porque a gente já basta os desafios que a gente enfrenta às vezes no trabalho, às vezes com os amigos, às vezes com as pessoas do ciclo que a gente frequenta, muitas vezes já é difícil você sonhar, igual você colocou ali. Quando a gente sonha, a gente está vendo algo que os outros não vê,
e muitas vezes a gente não consegue comunicar aquilo que a gente está enxergando para as outras pessoas, né? Então, quando a gente tem dentro de casa alguém que está sonhando, que está vendo o que você está vendo, eu acredito que é uma força muito boa, né? É uma força muito, muito poderosa. E no Negócio Forever, eu lembro que no começo, quando eu iniciei, eu não acreditava muito. Mas tem uma coisa que faz as pessoas que estão perto acreditarem na gente, é quando a gente começa a mostrar os primeiros resultados. E, inclusive, tem um mentor que eu gosto muito, que é o Flávio Augusto, e ele fala assim, né? Quando você mostra resultado, ninguém tem mais argumento para questionar você, né? Então, assim, ultimamente eu tenho vários sonhos aqui, anotado ali, tenho as imagens, e ultimamente eu entendi que eu estou na fase da ação, de imergir, agir massivamente para gerar esse sonho, né, no próximo ano. Então, acredito que esse é o passo que eu identifiquei que eu estou, a fase que eu já sonhei, já encontrei a oportunidade, já encontrei o método, já encontrei o caminho, e agora eu estou na fase de construção. Então, assim, a fase de agir massivamente. Então, olhar para o meu processo, olhar para onde eu estou, para onde eu estou indo e mergulhar. Então, eu estou nessa fase agora. Maravilha, olha que legal, gente. Às vezes tem o nosso líder aqui, nosso mentor, trouxe um ponto bem legal que a mudança no relacionamento começa em mudarmos a nós mesmos. Isso aqui é muito importante. Tudo muda quando você muda. Agora convidar aqui o nosso diamante para grande líder, para trazer em poucas palavras como foi para você a nossa reunião exclusiva do Premium e como que você vê essa questão dos sonhos para você, você que já realizou muitos e é uma inspiração aí para todos nós. Bom, muito bom dia a todos. A reunião do prêmio para mim foi transformadora, né? Acho que é essa palavra, transformadora, porque nós tivemos vivências, né? Quando a gente tem vivências, eu acho que a transformação é diferente, é mais rápida. A gente sai do intelecto e passa para uma coisa mais profunda, né? Não é só uma mensagem, né? Não é apenas uma mensagem. Então foi transformadora. Eu aconselho que quem tem esse desejo por crescimento, faça parte do prêmio junto com a gente, né, dessa sala aqui. Bom, com relação a essa questão de sonhos, primeira coisa, nosso desejo aqui hoje é fazer uma convocação. Convocação para que você acredite em você em 2026. Essa é a primeira convocação. Acredite mais em você em 2026. Nesse processo do sonho, de realização, da conquista e tudo mais, meu, esse é um fato, a gente está acostumado com isso, vocês já ouviram isso diversas vezes, mas às vezes a gente acha que a nossa cruz é mais pesada. Eu acho que todo mundo aqui, quando escuta uma história de sucesso, alguém conta uma história de fracasso antes. Não é bem assim? Por quê? Porque o caminho não é florido o tempo inteiro, e na verdade a gente erra muito. Né? Ninguém, assim, pouca gente dá tudo certo. Eu acho que pouca gente dá tudo certo. A maior parte rala a cara no asfalto um tempão, para depois, a hora que caleja, a coisa começa a acontecer, né? Depois que tá tudo ralado, aí começa. Mas quando a gente tem um prêmio grande, um sonho grande, os motivos são sólidos e reais, a gente está disposto a ralar a cara no asfalto, né? Eu acho que essa é o grande lance do sonhador. Às vezes a gente, né, fala de negócio com pessoas e tem pessoas que já o que não é sonhador, ele tem que investir quanto? Tanto. Aí ele pensa no estilo de vida, não, deixa eu ver se eu posso tirar isso do meu orçamento. O sonhador é diferente. O sonhador faz as coisas sem ter dinheiro. O sonho, cara, dá para ver nitidamente quem tem a cabeça, né, assim, de CLT, de travadinho, e quem tem a cabeça de. O empreendedor é doido, o sonhador é meio louco. E é esse cara que realiza. Não que a gente tem que sair fazer loucura demais, não estou dizendo isso, tá? Tudo tem um equilíbrio.
Mas eu quero dizer que o sonhador é mais ousado. Então o convite é ousem mais para 2026. Sai de dentro de uma caixinha que te colocaram, que às vezes colocaram a gente dentro de uma caixinha pequena demais. Que foi, né, quando o Mário começou na conversa ali, falou, poxa, lá de trás, nossos sonhos foram formados lá atrás. E às vezes, nessa formação dos sonhos, colocaram você numa caixinha tão pequena e que você está preso lá dentro. E você cresceu numa caixinha pequena e você está sem coragem de quebrar ela. Mas vai acontecer algumas coisas nesse processo do sonho, de realização do sonho. Você vai ser traído, vão ter inveja de você. Às vezes você mesmo vai se boicotar, vai se vitimizar o tempo inteiro. Você está preparado para isso, para depois Eu, disso viver eu uma vida digo a maioria extraordinária? das vezes, por causa do programa, né? Por isso que o nome é reprograma. A gente mesmo que se sabota. Na maior parte das vezes a gente que se sabota. Porque quando a gente diz assim, poxa, eu preciso estar blindado, pessoas têm inveja, pessoas falam disso, pessoas começam a jogar. Tem vezes a gente fala assim, a gente começa a falar de sonhos, tem gente que joga um balde de água fria. Pessoal, desculpa, vou ser bem direto aqui com a minha opinião. Isso é uma opinião. Opinião. Minha, particular. Que eu vou dividir com vocês aqui. Tá? Cada um, cada um. Essa é a minha opinião. Se você permite que um outro ser tire o brilho do seu sonho, da sua caminhada, quer dizer que você é fraco demais. Então, acho que essa primeira. Se eu quero fazer um 2026 diferente, a primeira coisa, eu tenho que estar com a minha ligação. Eu tenho que estar convicto com o quê? Quem sou eu? Eu tenho que estar convicto com a minha ligação com Deus. Se Deus é poderoso, é meu pai, eu sou filho dele, eu sou imagem e semelhança, ele me deu poder também, me deu livre-arbítrio de decidir quem eu quero ser. Cara, olha quanta coisa a gente já tem. Olha da onde a gente parte. Olha da onde a gente parte. Cara, eu sou filho de Deus. Ele é todo poderoso, eu sou filho dele, ele me deu poder, ele me deu livre-arbítrio para escolher quem eu sou. Cara, só por isso ninguém deveria tirar seu brilho, seu sonho. Você não deveria dar o direito de ninguém interferir nisso, porque você, se você permite isso, na verdade você para de assumir que você é filho de Deus. Para mim isso é muito forte, cara. Se eu deixo eu pegar essas interferenciazinhas de qualquer Zé Ruela, desculpa, tá a palavra, mas vou ser direto. Qualquer Zé Ruela que não tem resultado nenhum, ou às vezes vive de passado. O cara uma vez fez um feito, e, né, parece que vai ser rei a vida inteira. Não é assim. Na verdade, nós só valemos o que produzimos. Parou de produzir, para de valer. Essa frase ela é dura, mas ela é certa. Eu vi o Flávio Augusto, que o Coutinho falou esses dias num podcast, ele disse assim, cara, eu fiz bilhões, mas um dia eu vou ser esquecido. Tipo, a hora que eu vou morrer, e se eu morrer primeiro que a minha mulher, um outro cara vai deitar na minha cama. Olha que forte isso. O que que eu quero dizer? Não vive de passado, não, pessoal. A gente tem que viver. A gente vive o presente construindo o futuro. Vamos viver o presente construindo o futuro. O passado serve como exemplo, mas não mais do que isso. É biblioteca. O passado é só uma biblioteca. A gente só vive o hoje e constrói o futuro. Então, a nossa convocação aqui, esteja mais blindado, se blinde em cima do básico, do que Deus te deu. Filho de Deus, sou imagem e semelhança dele e tenho livre-arbítrio. Isso, para mim, já é o suficiente para me sentir super-herói, para me sentir especial. Sou especial. Eu consigo fazer. Parta daí.
Então esqueça a inveja, esqueça tudo, né? Tem gente que não vai aplaudir as suas conquistas e vai andar com você do seu lado. Não vai aplaudir as suas conquistas. Isso é um fato. E tá tudo bem. E você sorri e continue caminhando. Não precisa brigar com ninguém. Não é esse o nosso papel, tá? A gente, nós temos que estar bem. O que que eu quero dizer com isso? Esteja bem com você. Aí que começa a realização. Esteja bem com você. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa aqui. A Paula Pimenta, né, a nova diretora da Forever. Eu fiz uma pergunta para ela assim, Paula, você vai deixar ela é treinadora do G4, né? E ela tem muito trabalho lá. Ela tem milhares de mentorados. Não sei quem acompanha lá nas redes sociais, você já viu os eventos dela? Direto. Ela é poderosa. Mas ela é mãe, ela é esposa, ela é treinadora do G4, ela é diretora da Forever agora, e ela ainda fundou um instituto de também, tipo reprograma aqui, de crescimento pessoal. Só que pago, né? É um negócio pago, não é igual a gente aqui. Olha quantas funções. O que que eu quero dizer com isso? Um outro boicote que a gente tenta. Não, mas eu estou focado agora no meu lado espiritual. Ótimo, eu acho muito legal isso. Mas por que que eu tenho que desfocar de todos os outros? Não faz sentido. Na verdade, isso é desculpa, pessoal. Ah, mas eu tenho um filho pequeno. Quantas mães têm que sair para trabalhar? Também. E se vira nos 30 para construir. Vamos pegar o exemplo da Natalie Hilley, duas crianças pequenas. O pai mudou de país para não pagar pensão. Então, assim, o que que eu quero? Eu quero, assim, meu papel aqui nesse momento, cara, dar um alerta para você. Eu quero dizer que você é poderoso demais. Só que às vezes a gente dá desculpa demais. Tira essas desculpas da frente. A gente tem um 2026 incrível pela frente. Mas às vezes a realização dos nossos sonhos, e eu posso dizer que isso já aconteceu comigo, eu já me boicotei demais, pessoal, e ainda me boicoto. Porque às vezes a gente não tem clareza naquilo que a gente está fazendo, tá? Às vezes não é por maldade, é falta de clareza. A gente não tem clareza, a gente começa a colocar desculpas. Mas vamos limpar, tentar limpar essa visão. Troca o limpador de para-brisa aí, para você dar uma olhada melhor para frente. Coloca o insufilme bem escuro atrás, para você não parar de olhar para trás e começar a olhar só para frente. Nos próximos reprogramas, nós vamos traçar um plano aqui. O que que a gente quer? Eu vou traçar para mim, e se você quiser, você vai traçar para você. Nós vamos traçar junto aqui. O nosso plano, como é que vai estar a nossa saúde familiar 2026? O que que a gente vai melhorar na nossa saúde familiar? O que que nós vamos progredir na nossa saúde profissional? Anota aí as 5 saúdes. E já começa a desenhar o que você quer, porque isso não é numa sentada de 1 hora que você vai escrever o que você quer. Você começa a pensar, isso você vai começar a ruminar a partir de hoje. Para você, às vezes demora um mês para você consolidar o primeiro plano, que depois ainda vai ser ajustado. Como é que vai ser a sua saúde familiar em 2026? Como é que vai ser a sua saúde profissional em 2026? O que que você vai crescer, avançar, prosperar em 2026? Quando eu digo essa profissional ligada até a parte financeira, tá? Como é que vai estar a sua saúde social em 2026? O que que você vai contribuir com a humanidade? Olha que legal isso, cara. Às vezes a vida passa, a gente não se atenta a isso. Que a gente está aqui para dar e receber. E às vezes tem gente que quer receber sem dar. Como é que é a minha saúde espiritual? Como é que está a minha ligação com Deus, independente da sua fé? E como é que está a sua saúde física? As 5 saúdes. Começa a escrever os seus motivos, os seus propósitos, né? Seus propósitos para isso. E nos próximos encontros aqui a gente vai trabalhar um ponto a ponto desse, e depois disso
No último encontro do prêmio, nós vamos fazer um encontro que nós vamos te ajudar na construção do quê? De um caminho, de um mapa para você realizar isso. Como é que a gente divide esses elefantes para que a gente possa conquistar cada uma dessas metas para 2026? Tá? Então, assim, para hoje, minha mensagem é: esteja blindado, porque são pessoas, e às vezes não é nem por maldade, mas as pessoas tentam roubar os nossos sonhos. Isso é um fato. Mas você tem que estar blindado e isso tem que passar até despercebido do seu lado. O gostoso é quando passa despercebido. De vez em quando você cai a ficha, mas isso não é parte do seu dia a dia. Você não está preocupado com isso, não esteja preocupado com isso. E tira essas desculpas que está focado num ponto só. Dá para fazer muita coisa. Na verdade, a pessoa de sucesso tem tem pelo menos essas 5 saúdes em equilíbrio: física, espiritual, social, financeira e familiar. Que é profissional e financeira, vamos colocar junto. Profissional e financeira, junto. O que que você vai conquistar esse ano? Então, ou seja, eu gostei do que foi dito aqui. Seu sonho só tem valor para você, que o Mário falou. Então, não se preocupe com o que os outros falem dele. Essa frase retrata isso. Não se preocupe com o que os outros falem dele. Seu sonho tem a ver com você. Gostei do que o Prachete diz. Dezembro é o primeiro mês do ano. Fantástico, Prachete. Um ano de 13 meses. Começou agora. E para terminar, ontem eu tive na casa da Lúcia. Acho que ela está até aqui na live, viu? No YouTube ali. A Lúcia, uma gerente nossa de Anápolis. Passei ontem lá, deixar umas caixas crédito para ela. E eu entrei na cozinha dela, aquela cozinha linda, nova, cheia de LED, um monte de armário bonito. Eu falei, rapaz, Lúcia, você fez uma reforma aqui. Ela falou, mudei tudo, troquei o piso e tal. E agora, por último, eu fiz essa cozinha todinha nova. Ô, Lúcia, desculpa, eu vou falar o preço aqui, tá? Foi 30 e poucos mil só de armário aqui, fora a bancada, tal, tal. Eu falei, cara, que legal, aqui, mas ficou bonito, hein? Pensa na cozinha chique. E aí, por que que eu tô dizendo isso? Porque ela disse uma coisa pra mim que eu achei muito legal. Ela falou assim, Oliver, depois que que a gente conhece o network marketing e a gente começa a sonhar, não tem como parar de sonhar mais. Quando a gente aprende a sonhar, de novo, não tem como a gente parar de sonhar. Falei, meu, muito feliz. E eu penso exatamente isso. Quando a gente aprende o nosso valor e que nós merecemos coisas boas, ninguém para a gente. Segunda-feira agora, todo mundo acha que tudo dá tudo certo, né? Segunda-feira agora, segunda não, terça. Terça-feira agora. No fechamento do mês, eu trabalhei muito mais esse fechamento do mês, que eu queria fechar o bônus Gema. Vocês não conhecem esse bônus? Eu queria fechar esse bônus Gema no máximo. O bônus Gema de diamante mesmo. Eu trabalhei para fechar. E fiz. Tá, falei com um monte de gerente, falei com um monte de gente, um monte de pedido, ativei o bônus Gema no máximo. E eu tô acompanhando os pedidos na tela. Terça-feira de manhã, tinha uns boletos para pagar. Terça-feira de manhã, eu olhei o boleto e não atualizava. Falei, caramba, liguei para 2 gerentes. Falei, cara, você pagou o boleto? Esqueci! Perdi 12 mil reais nessa brincadeira, porque a pessoa esqueceu de pagar um boleto. Perdi não, deixei de ganhar. Porque eu ia entrar num bônus maior, né? 12 mil reais de bônus. Eu deixei de ganhar na segunda-feira, por causa que não foi pago 2 mil reais de boleto. Pessoal, desafios acontecem com todo mundo em várias escalas. Já aconteceu comigo o desafio de não ter dinheiro para tomar café. E também já acontece até hoje o desafio de falar, você faz tudo a sua parte e no final ainda às vezes dá alguma coisa errada. Isso é normal, mas isso não pode abalar a gente. Segue o jogo e vai embora. É isso aí. Eu ocupei muito tempo, desculpa. Maravilha. Gente, o que a gente quer trazer aqui para a gente é que os seus sonhos podem impactar sua vida, a vida dos seus, a vida de dezenas, centenas e milhares de pessoas. É por isso que a gente trouxe algumas histórias aqui, porque
eu sei que é diferente, talvez, do que você ouviu a vida inteira. Talvez tem gente que sente até mal, falando do processo terapêutico, de falar assim, porque a pessoa não se permite olhar para isso, tá? Então, uma pessoa que te ama não impede dela te fazer mal. Não é porque uma pessoa te ama que não impede de fazer mal. As pessoas desistiram dos seus sonhos e querem, lembra da frequência, fazer com que a gente também desista dos nossos por amor. Porque se você quer ser um grande líder, você vai ter aí vários e vários problemas, não tem jeito, ok? Então, rapidão aqui, em uma palavra, tá? Uma palavra, não tem mais palavras. Uma só. Regiane acho que estava no encontro. Como que foi, em uma palavra, o encontro da reunião prêmio? Como que foi, em uma palavra? Aí tá exalando gratidão. Gratidão. Ah, maravilha, gratidão também. Doniara, uma palavra, como que foi a reunião premium secreta exclusiva? Reenergizante. Maravilha. Josenildo Guilherme, uma palavra, como foi a reunião exclusiva premium? Também vou na gratidão. Só agradecer, hein? E top. Maravilha. Deixa eu ver se tem mais gente aqui. Ah, alguém puder me ajudar que estava na reunião? Nilva, acho que não. Acho que as pessoas que estavam. Zilda, estava, Tava Zilda? sim, Mário, tava sim. Tava, foi. Ô, ela é a que Eu não mais posso, estava. não. Ela é que, perdão, foi a que mais estava, né? Porque foi ali o exemplo da dinâmica, né? Então fala para nós, Zilda, como é que foi uma palavra? Despertar, acordar. Maravilha. Então, deixa eu pegar alguém aqui. Pouquíssimas palavras, nós temos aqui 2 minutos. Palavrinha sem contar a história do passado. O que você quer para 2026? Deixa eu ver aqui. Isso. A Raquel. Raquel estava também. Estava também. Estava, Raquel. Fala aí pra gente. Como é que foi uma palavra, Raquel? Bom dia. Foi impulsionante. Eu me senti impulsionada. Vai. Maravilha, gratidão. Mais alguém que estava, gente? Abre a câmera e manda ver aqui. Mais alguém que eu não consigo ver todo mundo Eu aqui. estava, Mário. Ô, a Cara, meu Deus, a Cara estava, pô. Eu falo mover, ou até mais, ressuscitar. Olha, gratidão, gratidão. Mais alguém? Abre a câmera e Valéria, a traz pra Valéria gente. aí, a Valéria se Eu, emocionou, foi forte. Mexeu comigo. bom Opa, dia, simplesmente extraordinária. Me deu um start, assim, uma virada de chave que vocês não têm noção. Gratidão. maravilha. Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Quem tem coragem aí, pouquíssimas palavras, sem contar a história. O que você quer para 2026? Rapidinho, sem contar a história, claro, objetivo, direto. Quem pode abrir a câmera e falar assim, meu, eu quero alcançar, mudar, enfim, em 2026. Rapidinho, poucas palavras. Quem tem a coragem? Porque coragem você vai precisar. Quem tem? Abra a câmera, ninguém, não é possível. Vou chamar alguém, Ai, então. quero me qualificar, gerente sorry. Meu sonho. Opa! Sonho de Opa! uma vida. Maravilha. Agora outra pessoa, não na área da Forever, qualificação da Forever. Eu quero uma coisa. Outra pessoa, agora, um objetivo. Vai lá, 2026 que vai alcançar. Fala aí. Eu Ju posso Araújo, vou falar? chamar aqui. A Dona Yara. Manda ver, Dona Yara. Olha, tomar vergonha na minha vida financeira. Maravilha. Mudança financeira. Parabéns, Yara. Mais alguém tem coragem de abrir? Ó, mas só temos mais 1 minuto. O que você quer alcançar em 2026? Então vai, poucas palavras. Manda ver. Trabalhar forte nas 4 saúde. Maravilha, forte na saúde. Mas dá tempo de mais um. Área social, ajudar pessoas que estão em área de risco ou em situação precária. Temos muito aqui. Maravilha, parabéns, gratidão. Gente,
É aplicar 7 passos da lei da atração, clareza é uma delas, e tudo isso a gente vai falar no próximo reprograma. Vem com a gente, vem estar com a gente aqui no Prêmio para estar mais perto, para você participar dessa reunião. Valor simbólico, se você tem interesse, é só mandar uma mensagem no chat ou nos grupos que a gente vai estar falando com você, ok? Gente, gratidão. Sonhadores, muitos sonhos para 2026. Não percam a próxima reunião, que vai ser incrível e vai ser o primeiro mês de dezembro do ano de 2026. Ok? Gratidão. Mais alguma questão, Oliver? Queria colocar aí? Pode encerrar? Eu acho que é só essa questão de comece a desenhar os seus sonhos, para que nos próximos dias e semanas isso começa a ter mais clareza para você, para começar a colocar no papel de maneira definitiva. Maravilha. Gente, gratidão. Um ótimo dia aí para vocês. Um dia de muitos sonhos e muitas realizações. Até quinta-feira. Gratidão. Bom dia, Bom pessoal. dia. Bom dia a Gratidão, todos. pessoal. Sucesso a todos.